credo. Ó, esses que ficam assim, é porque são as pessoas que tiram melhores notas. Sempre os chorões. Olha lá. A pena que eu não sou chorão, né? Os chorões que ficam, ai, porque eu vou tirar nota baixa. Ai, será que eu fui bem? Né? Professora, você vai apagar sua língua? A professora tá falando Não sério. vou, não. Tá falando sério? Né? Não vou pagar, não. Vai ver. Não, o que foi aquela sua Não. prova? Misericórdia, Né? tá louca. Eu Mas é porque falei, a senhora ai, sempre tirei fala que tá 8, professora. fácil e tá sempre Tava muito fácil. difícil, professora. Que Eu fácil, acho que é macumba. Ó, Eu acho que é macumba, professora. Daniel, Essa prova da Daniel. senhora eu Ferrou, só hein? tiro 8. Ferrou a gente essa daqui. Não, a prova tava difícil, não, gente. Tava fácil. Eu acho que é macumba, Mas é professora. lógico que a As senhora pessoas sabe fazem tudo, macumba nós tá mesmo. aprendendo. É verdade, você que é professora de física, né? É, mas teve gente que gabaritou a prova. Bom dia, professora Sônia. Eu quero Bom saber dia, quem essa Daniel. professora fui eu. Teve gente Mas, que professora, gabaritou. Teve Mas gente... não é porque gabaritou, quer dizer que tava fácil. Vinícius, Sim, lá no Isabela e laboratório Leandro. que gabaritou, que gabaritou. Ah, Na outra- coitado. Quieto, fica quieto. Primeiro ano B, ninguém gabaritou. Não, mas faz Primeiro Isabela ano aí. A, gabaritaram. Ah, quero saber quem que é essas pessoas que não passaram cola. Também quero saber. Eu que não fui. Ó, vou colocar aqui. Não sei de nada. Ah, teve gente que gabaritou, sim. Deixa eu colocar... Ah, esse negócio, eu quero colocar duas telas. Pode falar o nome, professora. Pode falar o nome. Não vou Jogue falar. na Deixa roda. eu colocar duas telas aqui pra mim. Quem tirou 10? Vinícius. Ó, deixa eu ir lá na nota de vocês. Que eu tenho planilha da... Gente, eu anoto tantas vezes, anoto para não ter dúvida. Eu anoto, aí eu faço, coloco no Word, aí tem a planilha. É a mania de Sônia. Ale, vamos ver quem tá aqui. Alessandro, tá. Teve gente que perdeu de ganhar por conta de falta de tarefa online. Perdeu. A tarefa online valia, Tirou ó, 10, ó. 4 pontos. Eu fiz. E a única pessoa que tirou 10 tá ali, ó, professora. Acabou de entrar ali, ó. É, tá doido. Isso Tá lá. lá, de boné rosa. Foi. Nem dormiu, professora. Nem dormiu. É. Tô mandando já as notas. Aqui não chegou, não. Não, onde você tá mandando, professora, que eu não tô vendo? O chat. No chat privado. Ai, Tô mandando Jesus. um por um. Em particular, no reservado aí. Já mandei. A sua vou acabar de mandar. Olha lá. Ah, não creio. É, 10. né? Quando é assim, é 10. Ou é 10, ou é 9. É um dos dois. Professora, essa coisa está certa? O quê? Quem falou? Quem perguntou? Gabriela. Tá certo. Ai, tá. Eu tô Não, mas a falando senhora tem certeza. Ela não errou. absoluta. Tá aqui a tabela do meu lado. Eu só não vou mostrar a tabela, senão vocês vão ver a nota dos outros. Eu não quero. Se a Mas nota a dela tabela é tá do boa, lado. aceita, hein? Essa daí Nem mesmo. discute. Não, perigoso é baixar. Júlia. Chora. Meu Deus, não acredito, não. Tá professora. vendo como que é? Como são as coisas? Tá vendo? Lucas. Vixe. Foi mal, não. Pode parar. Quem falou vixe? Miguel. Que foi, professor? Mandei no chat aí sua nota. Bom, professor. Milena. Obrigado, professor. Tamo junto aí. Não, é mérito seu. Não tem nada de Sônia, não. Tudo mérito seu. Ó. Sérgio. Sua nota, Sérgio. Aí, Vinícius.
Anota, Vinícius. Mandei para todo mundo? Vê aí. Todo mundo recebeu nota? Sim. E, professora, a senhora não tem a prova, o gabarito das questões da prova aí, não? Tá, eu vou... Depois a senhora manda pra Vamos. mim. Vocês querem ver? Eu mostro lá para vocês. Eu quero ver, professora, quero ver qual que eu errei. Tá. Deixa eu entrar lá. Google. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Porque senão eu fico aqui com aquele olhar perdido. Ah, Nicolas, gente. Deixa eu mandar para Nicolas. Nicolas acabou de chegar. Deixa eu ver, Nicolas. Não entrou ainda. Nicolas. Ah, entrou. Nicolas, sua nota. Acabei de mandar. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês vão ver lá. Há um monte de prova de Sônia. A senhora mandou no e-mail, professora? Não, tô mandando, as notas eu tô mandando aí no reservado, gente. Eu acho melhor assim, que às vezes tem e-mail de pai, eu consigo identificar. Que é primeiro ano A. Tinha uma prova do primeiro ano A e uma prova do primeiro ano B, tá? Eram diferentes as provas. A nossa estava mais difícil. Não, eu mudei só um dado. Ó. Essa daqui... Professora, quanto que a prova valia mesmo? A prova valia 6. Abdala. A prova valia 6 e a tarefa online valia 4 pontos. A tarefa online. Aí vamos supor, se você deixou de fazer 2 tarefas, você já perdeu 2 pontos. Ó. Vou mostrar aqui. Essa número... Professora, quero fazer uma pergunta para a senhora. Fala. Tem uma chance de eu ter acertado tudo e não ter feito 2 tarefas online? Não. Tarefa online você fez todas, eu vi. Ah, então tá bom. Eu já Ô, tava professora, alegrão, e eu também já. fiz todas as tarefas? Ou eu errei uma? Espera aí que eu vou mostrar. Eu mostro a tabela lá, então. Tá. De quem tá perguntando. Ó, vou olhar na planilha, que aí eu vejo qual que errou e eu comento aqui errado. Quem quer saber foi Vinícius, né? Quer saber? Eu também. Deixa eu só clicar. Vinícius, olha lá, Vinícius. Tá vendo? Aí, opção 1. As pressões são iguais, beleza. 400. Deixa eu só anotar aqui qual foi as opções que você colocou. As pressões são iguais. Mas, professora, já está contada com a tarefa online ou é só a nota da prova? Tá tudo junto, tarefa online. As pressões você colocou iguais. Foi essa daí que eu errei, professora. Foi essa daí que eu errei, a primeira. Então, as pressões eram iguais. Era a opção 2, eu coloquei a opção 1. Já sei qual que eu errei, já. Mais alguém quer ver qual que errou? Isabela. Eu vou tampar aqui, gente, para não mostrar a nota. Isabela. Você! Ah, que coisa. Tá, já sei também. Já sei. É a mesma. Prontinho? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu interromper isso aqui, se eu sair dessa tela. É porque se a altura é a mesma, não interessa se o vaso é mais gordinho, se ele é mais magrinho, a pressão é igual. Eu acho porque era tão fácil, que vocês pensaram assim, é pegadinha. É igual eu estava conversando ontem com o terceiro. Eu coloquei uma questão de força a mais fácil que tem.
E acho que era porque era tão fácil, eu não é pegadinha de Sônia, porque na última prova que eles fizeram, a prova bimestral, gente, deles, foi assim, ó, é de arrancar pica-pau do ovo, foi bem complicada. Porque como era calorimetria, e cai muito calorimetria no Enem, então eu caprichei, eu li muito documento, muita tese de mestrado para fazer a prova. Eu gastei 2 dias para fazer a prova deles. Agora, essa passada foi fácil, e daí eles estavam pensando que eu estava complicando. E aí pensou que era pegadinha, marcou a opção errada. Perdeu. Ó, bora lá. Na outra, tá faltando a Abdala. Abdala, vou mandar a sua nota. Clica. Foi sua nota, tá? Na última aula, esqueci de deixar o portal aberto. Deixa, daqui a pouco eu arrumo. Na última aula, nós estávamos resolvendo os exercícios sobre calorimetria. Só para vocês terem uma noção, na aula no primeiro ano B, eu acho que eu fiz 3 exercícios só, durante as 2 aulas. Por quê? Trabalhar bem esse conteúdo, porque, igual eu estava dizendo, calorimetria cai no Enem, e quando cai no Enem, gente, são questões bem elaboradas, bem complexas. Só para vocês terem noção, a gente resolveu a número 1 e a número 2, que era um gráfico, correto? Ficou faltando a questão 3 e a questão 4. Vocês vão ver como que é a questão 3. Vou arrumar lá e deixar, como tem gente que está sem um livro, e é até bom usar o livro. Deixa eu compartilhar isso com vocês, para senão... Compartilhar tudo, pra vocês verem como que é o acesso de professor, como é que é o acesso. Primeiro... Gente, eu não estou conseguindo enxergar os livros. A cega. Pronto. Física. Livro 6. Prontinho. Deixa eu diminuir isso aqui. Calorimetria. Vou diminuir mais ainda. Vamos lá, até chegar no exercício. Blá, 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 blá. Eu leio essas coisas aqui também, sabia? Para me ver como que está o conteúdo para vocês. Aqui. Então, nós resolvemos o número 1. Não, número 1, número 2, Maria Fernanda. Depois eu passo a nota dela. Ó. Olha o exercício 3. O exercício 3 é um exercício do Enem. Estão vendo? O exercício do Enem. Olha o que fala. Primeira coisa, eu quero ver se você consegue extrair os dados desse exercício. A primeira coisa. Ele fala o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água em temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria, na mistura para um banho à temperatura ideal? E aí? A primeira coisa, deixa eu interromper e falar com vocês, eu lembro da Júlia. Gente, eu lembro da Júlia. Professora, qual fórmula que eu vou usar? Isso é indagação não só dela, mas da maioria dos alunos. O que eu vou usar para poder resolver? O que a Sônia tem para te falar?
Quando eu tenho uma única substância, e grave isso, gente, porque isso não está nos livros. Isso é de acordo com o que a gente vai resolvendo, apanhando, resolvendo exercício, que a gente vai pegando as manhas. Então, se no exercício ele fala de uma única substância, um único corpo, eu tenho que lembrar ou que macete ou que mala. Se ele coloca lá variação de temperatura, se no exercício é um gráfico de variação de temperatura, automaticamente, se ele deu a temperatura, tem que pensar em quem? Pensar em que macete. Se ele falou em mudança de fase ou mudança de estado, aí eu tenho que pensar no que mala. Só, e mais nada, só penso na fórmula. Professora, ele deu duas substâncias, ou um corpo e uma substância. O que eu devo fazer? Aí entra lá aquele negócio, que o somatório das quantidades de calor é igual a zero, que está lá bem pequenininho no seu livro. E é uma das coisas mais importantes de calorimetria. Por quê? O que você vai fazer quando tem duas substâncias? Uma única substância, então vamos pensar. Quando eu tenho uma única substância, deixa eu tirar isso aqui que eu estava escrevendo lá do Vinícius. Ó, quando eu tenho uma única substância, eu tenho que pensar em quem? Uma substância ou um corpo. Ele vai falar só da água, ele vai falar, vamos por alumínio, calorímetro. Então, ele vai falar de uma substância. Uma substância, eu vou pensar em quem? Eu vou pensar em que macete e vou pensar em que mala. Professora, e capacidade térmica? Também. Vou pensar nisso aqui. Se ele deu variação de temperatura no exercício, está lá o gráfico, variação de temperatura. Gente, falou em variação de temperatura, jamais será calor latente. Calor latente, eu tenho mudança de fase, eu não tenho mudança de temperatura. Então, se ele deu lá temperatura, eu só vou pensar nisso aqui. Primeira coisa, eu penso em que macete. Se ele falou em capacidade térmica, aí eu penso nessa última forma. Agora, se ele está falando de duas substâncias, vou abreviar aqui. O que eu devo pensar? Que a quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. Aqui, nessa situação, ele vai falar de equilíbrio de temperatura, temperatura igual no final das duas substâncias ou de um corpo de uma substância. Isso para duas substâncias. Agora, professora, e se ele colocar 3 substâncias? Ou um corpo e uma substância, um corpo e 2 substâncias, ou 2 corpos e uma substância. Você vai colocar quantidade de calor de A, mais quantidade de calor de B, mais quantidade de calor de C, tudo isso igual a zero. É isso que se deve pensar. Tá? Tudo bem? Isso aqui, gente, que eu estou falando, os livros têm? Não. As pessoas que são youtuber, que tá lá, vai dar essa dica para você? Não, não vai. Então, guarda isso aqui. Aí, olhando lá pro exercício, primeiro, o que o exercício... Aí tem uma pessoa aqui que tá... Volta lá, professora, peraí. Ó, tá. O que o exercício está falando? Vou lá. Pessoal, no segundo horário eu faço a chamada. Então, quem está presente na outra aula, esteja presente também. Pelo amor dos meus filhinhos. Ó, olha o que fala o exercício. E abra o olho, que é uma questão do Enem. E essa questão está fácil. A questão do Enem de 2018, com relação à calorimetria, está, ó, muito pior do que essa. Então, ele fala o seguinte: aquecedores usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para o banho é de 30 graus Celsius.
Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água em temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 20 graus Celsius. Então, eu tenho aí, primeira coisa, eu tenho uma água fria e uma água quente, porque ele já fala qual a razão das massas da água quente e da água fria. Então, eu tenho duas águas aí, uma quente e a outra fria. É como se eu tivesse o quê? Duas substâncias. Se eu tenho duas substâncias, o que que Sônia acabou de dizer para você? Ó, de que maneira que você vai pensar? Uma substância, eu só penso nisso. Duas substâncias, eu vou pensar na quantidade de calor de A igual a quantidade de calor de B. Três substâncias, eu vou somar os três calores, as três quantidades de calor, e igualar a zero. No caso, eu tenho uma água fria e outra água quente. Então, eu vou fazer o quê? Usar essa segunda maneira aqui, ó. Eu vou pegar, vou escrever lá, exercício 3. Professora, sobe só um pouquinho, por favor. Para mim tirar a foto. No exercício 3, a outra caneta, eu quero preto. No exercício 3, ele está falando de uma água fria e de uma água quente. Então, eu vou colocar a quantidade de água quente, a quantidade de calor de água quente é igual à quantidade de calor de água fria. Porque é duas substâncias. Agora, tanto a água fria quanto a água quente, ele fala da temperatura. A água quente, aí vem. Deixa eu colocar lá para compartilhar. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? A água quente, ela está em qual temperatura? Ele fala aqui que a água ideal para o banho, a temperatura ideal, é o banho ideal. O banho ideal, a água ideal é a 30 graus Celsius. Então, esse 30 graus Celsius é a qual temperatura que a pessoa tem que tomar o banho, ou seja, ela é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, meu equilíbrio térmico está a 30 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma temperatura de 70 graus Celsius, é a minha água quente. E tem uma temperatura aqui de 20 graus Celsius, é a minha água fria. Só que a água quente de 70 graus Celsius tem que chegar aonde? A 30 graus Celsius. A água fria, que é 25 graus Celsius, tem que chegar aonde? A 30 graus Celsius. Vocês entenderam? Sim. Ou virou bagunça na cabeça? Tem que ser sincero. Eu tô falando para vocês. Isso cai no Enem. Tem que aprender. Tem alguma dúvida? Leandro, fala com sinceridade. Tá? Ficou com dúvida? Ficou bagunçado? Um pouco, né, professor? Confuso. Então, geralmente, as questões... Deixa eu conversar com vocês, depois eu vou reforçar também, porque aqui ele falou quem é quem. Na última questão do Enem, ele nem falou quem é quem. Ele dava lá e se vira. Se vira. Você vai ter que identificar se é calor específico, se é capacidade térmica, se é temperatura. Você vai ter que se virar para saber que dado que é esse. Aí até que ele deu quem é quem. Então, primeira coisa, eu tenho lá, não tem a mãe? Suponhamos que seja um dia frio, para ficar mais claro esse exercício. Cuiabá está fazendo frio. 10 graus Celsius, você não tem chuveiro elétrico, tá? Esqueça chuveiro elétrico, você não tem chuveiro elétrico. Você vai aquecer sua água lá no fogão. O que você vai fazer? Você vai pegar, encher um baldinho, um baldinho com água. Essa água vai estar fria e você vai aquecer uma água
para misturar com essa água fria, para você ter a temperatura ideal para o seu banho. É isso que ele está dizendo lá no exercício. Então, primeiro, ele tinha uma água a 70 graus Celsius, que é a água que foi lá para o fogão, 70 graus Celsius, e tinha água fria, que é a água que está no balde. Você vai misturar as duas águas, e essas duas águas terão, ao final dessa mistureba, a mesma temperatura, que é chamada de temperatura de equilíbrio. Tanto a água fria quanto a água quente, ao serem misturadas, terão 30 graus Celsius. Melhorou agora, Leandro? Porque eu vi sua cara, eu conheci que você estava com dúvida. Melhorou. Melhorou? Agora ficou claro? Sim. Todo mundo entendeu o exercício agora, gente? Fala. Agora está bem claro, professora. Tá, mas vocês estão vendo a linguagem do Enem? Estão vendo? Ó, voltando lá. Não, vou voltar. Vou colocar aqui direto, que aí eu já ganho tempo. Só trocar aqui de câmera. Vem aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar. Quantidade de calor. Quem é a quantidade de calor? Se tanto da água fria quanto da água quente fala em temperatura, então eu vou usar quem? Que macete. Isso aqui da água quente. E isso aqui da água fria. Água fria. Ó. Aí vem uma pergunta para vocês. Vocês não podem ir na prova do Enem sem saber isso. Primeira coisa, vocês sabem qual é o valor do calor específico da água? Não? O valor do calor específico da água é 1. Vai para a prova do Enem, às vezes lá no exercício ele não te dá o calor específico da água. Se ele não dá o calor específico da água, qual o número que você tem que lembrar? 1. Falou em calor específico, falou líquido, água, você vai lembrar de qual número? 1, porque às vezes eles não dão. Subentende que o aluno que conhece bem o assunto, sabe bem a respeito desse conteúdo, ele vai saber qual é o valor do calor específico da água. E esse calor específico, gente, é um dos maiores que tem na natureza. Por isso que quando você sai ao sol, não sai fumaça da sua cabeça. Por isso que quando está dia frio, você põe a mão na caixa d'água, a água continua quente, quentinha. Por quê? Porque a água precisa de muita energia para variar 1 grau da sua temperatura. Por isso que apesar de estar aqui em Cuiabá 42,7 graus, a sua temperatura corporal, você não fica aí, já pensou? Senão o sangue ia ficar fervendo, gente. Para pensar aqui em Cuiabá, como é que estaria o sangue dos mato-grossenses com esse calorzão? Por que não fica? Porque a nossa grande parte, como que Deus faz tudo perfeito, gente. Deus faz tudo perfeito. Perfeito, perfeito. 75% do nosso corpo é água. Então, o que acontece? Se é água, a água precisa de muita quantidade de calor para variar a temperatura. Então, a nossa temperatura corporal, para ela ser modificada, eu preciso assim, de temperaturas altíssimas, altíssimas. Porque o calor específico da água é alto, tá? Aí, voltando. Aí teve gente que mandou. Tá. Eu aceito sim. Respondendo no chat. Então, aqui, isso que eu tenho. Só que o calor específico, se você soubesse que é 1, iria cortar 1 com 1, posso cortar dos dois lados. Professora, mas se eu não lembro, esse líquido quente é água. Esse líquido frio também é água. Se é água dos dois lados, o valor do calor específico é o mesmo. Então, de cara, o que eu posso fazer? Cortar, gente, ó, cortar. Agora, massa quente. A variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial.
Isso é variação de temperatura. Qual é a temperatura final, tanto do líquido quente quanto do líquido frio? 30 graus Celsius. Porque é a temperatura a qual eles sofreram uma mistura. Então, quando eu misturei o líquido quente com o líquido frio, os dois ficaram com a mesma temperatura. Qual? 30 graus. Então, tanto aqui quanto lá, a temperatura final é 30 graus. Só que do líquido quente, a temperatura inicial é de quanto? 70 graus Celsius. Massa fria, variação de temperatura. Para a água fria, a mesma coisa. A temperatura final, quanto? 30. E a inicial, 25. Agora ficou fácil. 30 menos 70, menos 40. Menos 25, 5. Então, eu vou ter o quê? Deixa eu só olhar, gente. É a massa... Ele quer a razão... Ele quer a razão da massa quente com a massa fria. Então, quente vem aqui. Isso que está multiplicando... Qual página que está aquela atividade? Essa atividade? Vou olhar agora. Página 10. Página 10. Obrigado. Isso aqui está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Isso aqui, ele quer saber a razão entre a massa quente e a massa fria. Isso aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo. Ficou a razão tal qual ele queria, porque ele queria a razão da massa quente sobre a massa fria. 5 menos 5. Ah, professora, deu negativo. Mas por que deu negativo? Porque eu tenho, nesse caso aqui, da água quente, ela vai perder calor, perder energia. A água fria vai ganhar energia, porque a água fria vai aumentar a temperatura. Mas a água quente vai perder a temperatura, então ela vai perder energia. Por isso desse negativo, mas não tem problema. Quanto que dá 5 dividido por 40? 5 dividido por 40? Professor, e cadê o negativo? Aqui, cadê o negativo? Por que não tem o negativo? Porque não existe massa negativa. Existe tempo negativo? Não. Tempo não existe negativo e massa também não existe massa negativa. Professora, e o porquê desse sinal negativo? Porque existiu aqui uma água quente que perdeu energia. Só isso. Agora ficou fácil o exercício? Mas estão vendo? Pode tirar, gente? Pode tirar? É para vocês terminarem. Por que ele deu 5, professora? Aqui, 30 menos 25, 5. Não é 15? Não. Não. Ah, não, Aqui professora, desculpa. Tá bom. É 25. É que parecia 1, né? Aqui, né? É, pareceu um pouquinho. Foi mal, professora. Lá vocês terminaram, fala comigo, porque a outra é o cão chupando manga, a questão. É o cão chupando manga. Pronto? Pronto, professora. Tá, deixa eu mostrar a cara. Agora vem pro outro. Tá bebendo um pouco de água, gente, a boca fica seca. Tá louco. Vamos lá pro cãozinho chupando manga.
Eu deveria ter pego a questão do Enem, né? Ah, não, não é essa não. O cão chupando manga é a 5, gente. A 5 que é o cão chupando manga. Essa daqui é fácil. A 4. A 4 tá melhorzinha. A 4 fala assim, um corpo de massa, 200 gramas. Já vou anotar aqui os dados. Então, um corpo massa, 200 gramas. Vai lendo, já vai anotando, tá, gente, os dados do exercício. Esse corpo, ele está a uma temperatura de 50 graus Celsius. Ou seja, quando ele coloca assim, significa que 50 graus Celsius é minha temperatura inicial. Então, eu vou colocar T0 desse corpo é 50 graus Celsius. Feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 gramas de água. Então, eu tenho um corpo e tenho água. Vou colocar do lado aqui, água. Ou seja, duas coisas. Quando eu tenho duas coisas, já vou pensar o quê? A quantidade de calor de A é igual à quantidade de calor de B. É a primeira coisa que eu penso. Eu tô falando que é desse jeito que eu, Sônia, penso, tá, gente? Qual é a temperatura dessa água? Primeiro, a massa dessa água é 50 gramas. E a temperatura dela, inicial, é de 90 graus Celsius. Olha o que ele já fala. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus Celsius. Ou seja, tanto o corpo quanto a água, ao serem colocados em contato, terão a mesma temperatura final. Então, a temperatura, que é a chamada temperatura de equilíbrio. Então, quando ele falar temperatura de equilíbrio, é a temperatura final. Temperatura final do corpo e da água. Então, já vou escrever aqui, ó, a temperatura final é 60 graus Celsius, que é a chamada temperatura de equilíbrio. TF 60. Sabendo que é uma caloria gramas por grau Celsius, o calor específico da água e admitindo só haver trocas de calor entre o corpo e a água, determina o calor específico do corpo desconhecido. Então, o Czinho da água vale 1. Uma caloria, graus Celsius. Só que ele não sabe qual é o calor específico do corpo. Vou colocar CC. Não sei o valor de CC. Ó. Deixa eu trocar para vocês verem todas as anotações. Então, Sônia faz desse jeito. Como é que Sônia resolve exercício? Gente, eu resolvo exercício desse jeito. Aí eu vou olhar, olha lá. Eu tenho o corpo e tenho a água. São duas coisas. Se são duas coisas, o que eu vou fazer? A quantidade do calor de A é igual à quantidade do calor de B. A quantidade do calor da água será igual à quantidade do calor desse corpo. Só que para os dois, tá vendo? O corpo tem temperatura? Tem. A água tem temperatura? Tem. Se tem temperatura... eu fiz aqui. Tchan. Se tem temperatura, aqui estão todas as fórmulas. Júlia, já vou deixando assim, ó, Júlia, para eu... Poderia ter feito desde o primeiro exercício, ó. Já deixa o papelzinho, aí eu vou mostrando as fórmulas e o que eu tenho. Olha lá. Vocês estão vendo que eu tenho massa, eu tenho temperatura e ele pede calor específico. Então, a única fórmula que eu posso usar é essa aqui, número 1. Eu não posso, isso aqui jamais, por quê? Porque não tem mudança de fase. Essa daqui é de capacidade térmica, não fala nada, e essa daqui é de calor específico. Essa também é de calor específico. Só que essa daqui eu preciso da capacidade térmica e da massa. E eu tenho a temperatura, então eu vou colocar que macete de A igual que macete de B.
isso aqui de A igual de B. A massa de A, 200, não, a massa de A, 50, vou colocar água, 50 gramas. Outra coisa, a unidade para calorimetria é gramas, não é quilogramas. Em força é quilogramas, mas em calorimetria é gramas. Outra coisa, a unidade de temperatura é graus Celsius, somente graus Celsius. Quando você estiver estudando gás, gás não é graus Celsius, lá é Kelvin. Aqui é graus Celsius, então graus Celsius, grama. Da água, calor específico, 1. Variação de temperatura, agora eu quero que vocês me respondam. Tá vendo? A temperatura final é igual, tanto do corpo quanto da água, porque eles chegaram ao equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa o quê? Que as temperaturas são iguais, não existe mais aqui, ó, fluxo, não existe mais calor aqui, porque não tem trânsito de energia térmica. Então, vai ficar temperaturas de quanto, menos quanto? Ah, não, vou deixar eu sozinha, não. Falando sozinha, não. 60. 60 menos 90. A massa de B, 200. Isso aqui de B, não sei. A variação de temperatura, olha lá. Vai ficar como? 60 menos 50. Menos 50. 50, aqui vai dar menos 30, igual 200, fazendo passo a passo, 10. 3 vezes 5, 15, 2 zeros. Negativo. Aqui, 2.000. Ou seja, CE será quanto? Menos 1.500 dividido por 2.000. Corto, corto. 15 dividido por 20. 15 dividido por 20. Vou deixar vocês pensarem. Quero saber a resposta. 15 dividido por 20. Quanto que dá? 0, o quê? 0,75. Professora, mas deu negativo. A mesma situação. Existe calor específico negativo? Não. Por que que apareceu esse negativo? Porque houve, esse negativo simplesmente no caso dessa água, a água estava em alta temperatura e ela perdeu energia. Então, aqui esse negativo é por conta da perca de energia da água. Mas o calor específico, ele tem esse valor, 0,75, ele sempre será positivo, não existe. É como se fosse um coeficiente, tá, gente? Fácil esse tá fácil. Vou deixar bem bonitinho. Peraí, vou subir aqui para tirar print. Ah, não, de tudo, né, gente? Como é que faz? Não dá, tem que ser metade, metade. Mas isso lá em cima é só os dados. Tirei já, professora. Professora, Tá. abaixa um pouquinho, por favor. Tá. Vou deixar aqui para tirar só esse pedaço, depois tirar outro pedaço. Pronto, agora pode descer, professora. Aí, Obrigada. por nada, disponha. Vocês viram 2 aulas para 2 exercícios. Tá, a gente já vou encerrar já é intervalo. Na outra aula, pelo amor de Deus, acompanha junto comigo, responda, porque o exercício é mais complicado.
tá? E eu quero que você chegue na prova do Enem, você olha e fala assim, isso aqui eu aprendi. Isso aqui eu aprendi? Eu sei. Bater no peito e olhar assim, aquela cara de sorriso. Esse aqui eu aprendi com essa sem Sônia. Ó, beijinhos até daqui a pouco, gente. Eu tô com fome. Leandro já tá lá, ó, querendo comer já mais bolo. Já comi, já. Por isso que tô com a câmera fechada. O que faz com essa pessoa? Deixa ele. Tchau, gente. Até daqui a pouco.